presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Convido você nesta noite a abrir a tua Bíblia, Evangelho de João, aleluia, capítulo de número 4, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, aleluia, nesta noite, neste culto de Santa Ceia. Glória a Deus, está uma bênção este lugar, aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 4, e verso de número 1 em diante, vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os irmãos que foram me encontrando, vão dando glória a Deus, vão dizendo amém. Aleluia, para que todos possamos juntos ler o que está escrito na palavra de Deus nesta noite. Evangelho de João, capítulo é o 4, e o versículo é o 1, em nome de Jesus Cristo, que nos diz assim a palavra do Senhor nesta noite. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria, e foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse: Jesus, dai-me de beber. Amém, glória a Deus. Fecha a tua Bíblia neste momento, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento ao Senhor. Glória a Deus nesta noite, porque a presença do Espírito Santo está neste lugar. Amado Deus e soberano Pai celestial, Deus que estás no céu, é na tua presença poderosa e maravilhosa, ó Pai eterno, aleluia. E nesta noite, meu Deus, uma vez mais, meu Senhor, reunidos, ó Deus, na tua presença, aqui estamos cultuando ao Senhor na cidade do Arroio Grande, Deus, junto com os nossos irmãos, meu Pai, que trazidos pelo Senhor vieram à tua casa nesta noite te adorar, ó Pai, exaltar ao Senhor, porque só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, ó Deus. Sentimos a tua presença de verdade, Pai, no meio dos louvores que aqui foram entoados para ti, e eu sei que tu habitas no meio do louvor, meu Senhor. Já tens preparado, meu Deus, a terra, ó Pai, enquanto os louvores aqui foram entoados para a semente que será lançada, a tua palavra poderosa, meu Deus, visita nesta noite, meu Deus, com graça, a tua igreja, meu Senhor, através da tua palavra poderosa, vai tocando, meu Deus, os teus filhos, meu Senhor, através da mensagem da tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, se entrou alguém aqui enfermo, pelo poder do nome de Jesus Cristo e pelo poder da tua palavra, vai sair daqui curado, pelo poder do nome de Jesus, meu Deus. Começa a tocar, meu Senhor, em vidas nesta noite. Trabalha, meu Senhor, o coração do teu povo com a tua palavra que penetra, em nome de Jesus, ó Deus. Mas a tua vontade, o teu querer e o teu agir, e a tua glória, Senhor, se manifeste e apareça neste lugar, e que o homem desapareça, mas que teu Espírito Santo ainda, Senhor, batize nesta noite, em nome de Jesus Cristo, porque sentimos a tua presença neste lugar. Assim, meu Deus, eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e pode tomar o teu assento, adorando, exaltando, glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia. Muito importa para as nossas vidas a palavra de Deus a ser ouvida, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra do nosso Deus. O próprio Jesus Cristo, aleluia, disse para os discípulos que eles estavam limpos pela palavra que eles estavam ouvindo. Aleluia. O próprio Jesus Cristo, na sua palavra, nesta mesma história que nós queremos nesta noite falar, fala a respeito da adoração em espírito e em verdade. Fala a respeito que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
que o adorem em espírito e em verdade, meus irmãos, aleluia. É isso que o nosso Deus Todo-Poderoso está procurando. O nosso Senhor Jesus disse na sua palavra. Sabemos que não chegamos somente em carne, meus irmãos, na presença de Deus, ainda que somos carne e vivemos neste mundo, mas o que Deus está procurando, meus irmãos, na minha vida e na tua vida é o espírito de adorador, aleluia, o espírito que adora a Deus em verdade, porque Deus conhece, meus irmãos, o nosso coração e a forma em que muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor, a forma em que muitas vezes chegamos na igreja para adorar a Deus. Quem sabe hoje, meus irmãos, você quem sabe não teve um dia bom, o teu dia não foi bom hoje, muitas tribulações quem sabe veio para a tua vida, mas eu estou aqui para dizer algo para você nesta noite. O Pai trouxe você até este lugar, aleluia. O Pai trouxe você porque Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai assim não trouxer. Meus irmãos, toda a tribulação que quem sabe você passou no dia de hoje não pode impedir de você chegar hoje aqui na presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu digo para você nesta noite, meus irmãos, abra o teu coração para a palavra de Deus, abra a tua boca nesta noite como um verdadeiro adorador e adora ao Senhor Jesus, que a sua presença está neste lugar em espírito e em verdade. Aleluia, porque o próprio Jesus disse que muitos adoram a Deus somente de lábios e o seu coração está longe da presença do Senhor. Mas só que Deus, meus irmãos, nos chamou aqui na terra como adoradores, aleluia. Deus chamou cada um de nós, irmão, aleluia, até este culto nesta noite, marcando as nossas vidas com este culto como adoradores do Deus Todo-Poderoso, porque aqueles que querem ser encontrados pelo Espírito Santo nesta noite, a Bíblia diz que o Pai está procurando adoração de verdade dentro da igreja, irmão, aleluia. E quantos querem ser encontrados nesta noite pelo Espírito Santo? Porque sabemos, meus irmãos, que antes que nós chegássemos aqui, Ele aqui já estava, aleluia. A palavra de Deus nos narra nesta noite a respeito desta mulher samaritana, aleluia, uma mulher que até, irmão, entendia um pouco da palavra, uma mulher que até, meu irmão, estava também esperando a profecia, estava esperando a vinda do Messias. A Bíblia diz que ela era uma mulher samaritana, uma mulher de Samaria, e a Bíblia fala para nós, meus irmãos, que os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam, eles não conversavam entre eles, mas a Bíblia diz para nós, irmão, que Jesus, aleluia, saindo novamente, aleluia, da Judeia, Jesus voltava para a Galileia. E era necessário, meus irmãos, para Jesus chegar na Galileia, passar pelo meio de Samaria. E a Bíblia diz que Jesus, junto com os seus discípulos, indo para a Galileia, Jesus passa pelo meio de Samaria, com aquele propósito, meus irmãos, que muitas vezes nós não entendemos. O agir e o operar de Deus nas nossas vidas. O necessário, meus irmãos, passar pelo meio de Samaria. Sim, pastor, é necessário. Mas só Jesus sabia, irmão, aleluia, que aquela mulher ia naquele momento até aquele poço para tirar a água, aleluia. Só Jesus, meus irmãos, entendia e sabia a necessidade daquela mulher, meus irmãos, que até esperava a promessa do Messias, mas só Jesus sabia a importância que seria trabalhar no coração daquela mulher, que até esperava a vinda do Messias, mas vivia sua vida completamente fora da presença de Deus, vivia sua vida completamente longe dos preceitos do Senhor, mas com aquele pensamento: eu até creio e sei que o Messias vai vir, e quando ele vier, vai arrumar tudo, aleluia, na nossa vida, vem para realizar tudo, para organizar tudo. Mas o pensamento daquela mulher, meus irmãos, em saber que o Messias vinha, não fez com que ela, meus irmãos, aleluia, resolvesse a sua própria vida antes da vinda do Senhor. E isso, meus irmãos, marca muito as nossas vidas enquanto nós ouvimos a palavra de Deus. Por quê? Porque isso é algo que a igreja escuta, meus irmãos, pode ser todos os cultos,
que o Messias, ele vai voltar, que Jesus Cristo está às portas, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí nós olhamos, meus irmãos, para as nossas vidas, nós que temos a promessa de Deus, que Jesus vai voltar para nos levar, irmão, aleluia, e será somente mais uma vez que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Então eu olho para dentro de mim, irmão, como aquele que tem a promessa de Deus e que estou esperando e até creio na vinda do Messias, mas eu estou, irmão, aleluia, como esta mulher samaritana, até espero, mas a minha vida completamente errada na presença de Deus. Mas o Espírito Santo que está na terra, irmão, ele está aqui nesta noite, através desta palavra gloriosa, para falar ao meu coração e ao teu coração, assim como Jesus parou para falar com aquela mulher, porque Jesus tem prazer na nossa salvação, igreja do Senhor. Jesus não tem prazer na condenação de ninguém. Jesus não tem prazer na condenação de ninguém. Jesus tem prazer na nossa salvação, irmão. E a Bíblia diz que então Jesus, irmão, vai e passa pelo meio de Samaria. E era necessário passar por uma cidadezinha chamada Sicar, que Jacó tinha dado para o seu filho José, a Bíblia diz. Mas só que ali naquela cidade havia, irmão, a fonte de Jacó, ou o poço de Jacó, bem conhecido, um poço que armazenava Samaria, um poço onde as pessoas iam até aquele lugar tirar água para levar para a sua casa. E a Bíblia diz, irmão, que já era perto do meio-dia, quando Jesus, meus irmãos, chega até o poço de Jacó. Aleluia, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus não estavam com ele naquele momento, porque tinham ido até a cidade para comprar comida, mas Jesus estava ali esperando aquela mulher chegar, irmão, aleluia. Ninguém disse para Jesus, meus irmãos, que aquela mulher estava vindo para chegar ali, mas como ele conhece todas as coisas, Jesus sabe, irmão, o momento e a hora certa de chegar na minha vida e na tua vida. Jesus sabe a hora, irmão, de chegar e colocar um basta, irmão, aleluia, no sofrimento. Por quê? Porque você vai entender uma coisa nesta noite, irmão. Jesus nunca está atrasado em seus propósitos na minha vida e na tua vida. Creia em Deus e confie no Senhor e deixa Deus agir em teu favor, amém? Jesus nunca está atrasado nos seus propósitos em nossa vida, porque para tudo tem um tempo, diz a Bíblia. Tudo tem um tempo debaixo do céu, irmão, aleluia. Ah, irmão, aquela mulher até acreditava na vinda do Messias, que quando ele chegasse, ele ia chegar para resolver todas as coisas. Mas aquela mulher tinha uma vida, irmão, completamente errada, irmão. Ela estava vivendo uma vida completamente fora dos preceitos do Deus Todo-Poderoso, da forma em que ela agia, irmão, aleluia. Nunca que ela ia conquistar a vida eterna, mas Jesus veio, irmão, e morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, irmão, aleluia. Então tudo que Jesus pôde fazer por nós, Jesus fez, irmão. E Jesus deixou a palavra dele aqui nesta terra, para que eu e você meditamos nela, como disse Deus para Josué, de dia e de noite, para que possamos alcançar em Cristo Jesus a nossa salvação. O que mais, meus irmãos, nós esperamos, aleluia, de Deus? O que mais nós esperamos de Deus para as nossas vidas? Se Deus já deu tudo por mim e por você, irmão, aleluia. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho único para morrer no meu lugar e no teu lugar. A Bíblia diz no João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho único, para morrer no nosso lugar. O que mais, meus irmãos, nós esperamos de Deus nas nossas vidas? Deus já conquistou tudo para nós, irmão, aleluia. Jesus já conquistou a maior das vitórias para você, igreja, que é a tua e a minha salvação. Essa é a maior vitória da igreja. Coisa boa é nós receber vitória da parte de Deus.
Coisa boa nós poder testificar e contar, meus irmãos, os testemunhos daquilo que nós recebemos de Deus nas nossas vidas, aleluia. Mas o maior milagre, irmão, aleluia, a maior vitória que você ou eu já podemos receber de Deus, irmão, é a salvação, aleluia, é a salvação, aleluia. Como se pode dar glória a Deus por isso? É a salvação, aleluia. Não há vitória maior do que essa, não espere vitória maior do que essa de Deus, porque Ele já deu para você uma das maiores vitórias, que é a salvação. Aleluia. É nós, meus irmãos, reconhecer, glória a Deus, que Jesus Cristo é suficiente Salvador. É nós reconhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ele mesmo disse, meus irmãos, a maior vitória que nós conquistamos aqui na terra foi Jesus que conquistou para nós. Amém. Aleluia. Foi a nossa salvação. Ele conquistou para mim e para você. Mas tem uma coisa: nós precisamos lutar por ela, irmãos. Nós precisamos lutar por a salvação, meus irmãos, porque Jesus já conquistou. Mas por que, pastor, que nós temos que lutar se Jesus já conquistou? Nós temos que lutar para vencer Satanás, que todos os dias tem tentado tirar de mim e de você a vitória que Jesus já conquistou. Enquanto nós vivemos aqui na terra, nós estamos em guerra. Enquanto nós vivemos aqui, nós estamos em batalhas contra o nosso adversário para conquistar, e não porque Jesus já conquistou. Mas você pode ter certeza de uma coisa: o teu adversário, irmão, aleluia, vai fazer de tudo todos os dias para tirar de você aquilo que Jesus já conquistou para você nesta noite. Mas eu estou aqui para dizer, pelo poder da palavra de Deus, que Satanás já está repreendido e derrotado pelo poder do nome de Jesus, porque aquilo que Jesus conquistou para mim e para você é nosso, irmão. Receba em nome do Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que ter um encontro com Jesus para que essas coisas aconteçam. Então Jesus estava, a Bíblia diz, no poço de Jacó, sentado, irmão, cansado, a Bíblia diz, da sua caminhada, e de repente estava chegando aquela mulher samaritana, uma mulher, irmão, que veio para tirar água perto do meio-dia. E a Bíblia diz que aquela mulher chega naquele lugar, irmão, e nem conversa com Jesus, nem fala com Jesus, nem bola dá para Jesus, porque Jesus é um judeu e ela é uma mulher samaritana. Como os samaritanos e os judeus não se comunicam, não se dão, ela não quer nem conversa com aquele Jesus, com aquele homem que está ali. Mas só que quando ela, irmão, está tirando água do poço, Jesus fala com ela. Porque Jesus, irmão, não está olhando se os samaritanos ou os judeus não se comunicam. Jesus não está olhando, Jesus quebra protocolo, meus irmãos. Como o bom samaritano que foi lá e curou as feridas daquele homem que estava à beira do caminho. É assim que o nosso Jesus trabalha. Jesus não olha, meus irmãos, você pode olhar pela palavra de Deus, Jesus não olha se o dia é sábado, porque Jesus muito curou no sábado. Aleluia, por quê? Porque só Jesus entende a necessidade que o ser humano tem de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Só Jesus sabe, irmão, o preço que Ele vai ter que pagar naquela cruz. Só Jesus sabe, irmão, a dor que Ele vai sentir, aleluia. Por isso que Jesus não está olhando, irmão, aleluia, se aquela mulher é uma mulher samaritana, ou seja lá quem ela for. Por isso que Jesus não está olhando se o dia é sábado ou não, irmão, porque Jesus, dentro da sua palavra, nós entendemos, sempre vai priorizar sempre as almas, irmão, aleluia. Jesus não está olhando se alguém está dizendo hoje é sábado e tu não pode curar. Jesus não está olhando para isso. O que Jesus quer de verdade, irmão, é que eu e você entendemos uma coisa: Ele veio para nos salvar, irmão, aleluia. Jesus veio para salvar a tua vida, irmão e irmã. E quantos querem ser encontrados pelo Espírito Santo para trabalhar dentro do seu coração, irmão? Jesus está dizendo, o Pai está procurando aqueles que estão adorando em espírito e em verdade. Aleluia. Jesus, naquele momento em que aquela mulher está ali, Jesus olha para ela e disse, dai-me de beber. Aquela mulher se espanta com certeza, porque como assim? Dai-me de beber.
Ela olha para Jesus, mas não sabia que era Jesus. Para ela era simplesmente só um judeu. Ela olha para Jesus e diz: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí a Bíblia destaca para nós, porque os samaritanos não se comunicam com os judeus. E Jesus, irmão, olha para aquela mulher e disse: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e tu soubesses quem é o que te pede água, Jesus disse: tu que me pediria, e eu te daria água viva. Aleluia. Se tu conhecesses o dom de Deus, e também conhecesses quem é o que te pede, tu é que pediria para mim. E Jesus está dizendo: e eu com certeza te daria água viva. Aleluia. Quando Jesus fala a respeito do conhecer o dom de Deus, Jesus está falando a respeito da fé, meus irmãos. Aleluia. Se tu tivesses fé para acreditar, e se tu tivesses fé para acreditar quem sou eu, é tu que me pediria e eu te daria. Eu não vou perguntar para você nesta noite se você tem fé, porque eu sei que você tem, porque a fé que você tem trouxe você até este culto nesta noite. Mas eu estou aqui para perguntar: quantos querem água viva nesta noite? Pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Só aqueles que sabem de verdade quem Jesus é pede água para Jesus, irmão. Aleluia. Jesus está dizendo: se tu conhecesses a fé, mulher, aleluia, e quem é o que te pede, não seria eu que te pediria, mas é tu que ia chegar pedindo para mim água viva, e eu com certeza te daria. Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui, mas você veio buscar a palavra de Deus, você veio buscar a presença do Espírito Santo, e eu estou aqui para dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que Jesus tem água viva para derramar sobre a igreja nesta noite. Jesus tem a presença dele para derramar no meio do povo. Mas eu estou aqui para perguntar: quantos aqui conhecem de verdade Jesus Cristo? Já vão levantar a sua mão e vão começar a pedir água viva que desça do céu para molhar a tua vida nesta noite. Jesus está dizendo: eu te daria água viva, eu te daria água viva. Mas aquela mulher está olhando para Jesus, está vendo que Jesus não tem nem sequer um balde. Jesus não tem nenhuma corda, meus irmãos, aleluia, para pegar a água. Porque o pensamento daquela mulher, a água que Jesus está falando, era uma água simples, uma água normal, meus irmãos. Mas Jesus não está falando de uma água que hoje, meus irmãos, nós bebemos. Passará um tempo e novamente tornaremos a sentir sede. Não é esta água que Jesus está oferecendo para a sua igreja nesta noite. Não é esta água que Jesus está oferecendo para aquela mulher samaritana, não. Jesus está dizendo: tu pediria e eu te daria água viva. Aleluia, preste atenção. Jesus está dizendo água viva, porque a água que eu tenho para te dar vai fazer dentro de você, vai jogar, irmão, a fonte que joga para a vida eterna quando você beber de verdade. A água que Jesus está oferecendo, a Bíblia diz, vai se fazer dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Sabe o que é isso? Aquela mulher está dizendo para Jesus: Senhor, tu não tens nem com que tirar a água. Por acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, a água deste poço, os seus filhos, os seus animais? É ele que nos deu este poço. Tu és maior do que Jacó, o nosso pai. Jesus está olhando para ela e dizendo: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Porque a água que eu tenho para te oferecer
Quando tu beber de verdade, aleluia, vai se fazer dentro de você uma fonte para jorrar para a vida eterna, aleluia. Você e eu, meus irmãos, a fonte já está aqui dentro de nós, irmão, aleluia. Mas a pergunta que não quer calar nesta noite é uma: a fonte ainda está jorrando para a vida eterna, irmão, aleluia. A fonte ainda está jorrando para a vida eterna. O que tu quer dizer com isso, pastor, irmão? Preste atenção no que eu vou dizer. Jesus está dizendo que a fonte que está dentro de nós, ela jorra para a vida eterna. Jesus está falando a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas do céu. Irmãos, nesta noite, só tem uma palavra para o nosso coração hoje aqui neste lugar: a fonte que está aí dentro de você ainda está jorrando para a vida eterna, ou somente está só a fonte e a água já secou? Por isso que Jesus está dizendo que aqueles que conhecem o dom de Deus e que têm fé, vai pedir essa noite água viva, e a fonte que estava parada vai começar a jorrar nesta noite, neste lugar. Porque só eu e você sabemos se a fonte que está aqui dentro de nós ainda está jorrando para a vida eterna. Se eu já não tenho mais o prazer de estar na igreja, já não tenho mais o prazer de ir para os cultos, não tenho mais o prazer de orar, não tenho mais o prazer de buscar a presença de Deus, já não tenho mais o prazer nem de sequer de escutar louvores dentro da minha casa, pode ter certeza de uma coisa: a fonte está parando de jorrar, irmão, aleluia. A fonte está parando de jorrar, irmão, e você precisa nesta noite beber da água que Jesus está oferecendo, aleluia. Porque o Espírito Santo nesta noite, a Bíblia diz que o Pai está procurando verdade na adoração. Aonde está você que pelo poder da palavra de Deus e por conhecedor da fé e de Jesus Cristo vai dizer: Senhor, hoje eu preciso beber da tua água, para que a fonte ainda continue jorrando para a vida eterna, porque eu sei que o Senhor vai voltar para levar a sua igreja, e quando Jesus voltar para levar a igreja, a fonte que está aqui dentro tem que estar jorrando para a vida eterna, irmão, aleluia. Você entende isso? Aleluia. Tu não tens nem com que tirar. És tu maior que nosso pai Jacó? E Jesus disse: todos aqueles que beberem desta água vai voltar a ter sede, mas aqueles que beberem da água que eu der nunca mais tornarão a ter sede, porque dentro deles se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Aquela mulher olhou para Jesus e disse: Senhor, então me dá desta água, me dá desta água, para que eu não precise mais voltar aqui e tirar a água novamente. Entenda uma coisa: que o pensamento dela ainda está naquela água, ainda está naquela água, mas Jesus está falando de uma água viva, que jorra para a vida eterna. Eu até creio que Jesus vai voltar, eu até estou esperando a vinda do Messias, aleluia, porque eu sei, aleluia, eu até adoro no Monte Gerizim, eu até busco a presença de Deus, aleluia, mas, irmão, Jesus está dizendo que aqueles que beberem da água que Ele está oferecendo não vai tornar a ter sede. Aquela mulher está olhando para Jesus e está dizendo: então me dá dessa água, para que eu não torne mais a beber dessa água e não precise voltar mais aqui neste poço. Jesus disse: tudo bem, então vai lá na tua casa e chama o teu marido. Ela olhou para Jesus e disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: isso tu falou com verdade, porque tiveste 5 maridos e o que tu tens não é teu. Quando Jesus, irmãos, fala com esta mulher com estas palavras, ela começa a entender que não é simplesmente qualquer homem que está ali. Ela consegue entender que aquele homem que está ali, ele é um profeta. Porque falar a respeito da água viva, tudo bem, é algo que está ali. Mas só que falar de algo que só aquela mulher sabe, irmão, aleluia, tem que ter algo de Deus aí, aleluia. Falar de uma água, irmão, aleluia, sobre um poço
moço que está ali, todos estão vendo, mas falar de algo que aquela mulher nem sequer tocou no assunto com Jesus, algo de Deus está acontecendo naquele lugar. E Jesus disse: vai, chama o teu marido. Ele disse: eu não tenho marido. Aí que eu digo, eu até creio na vinda do Senhor, mas a minha vida, como é que está para a vinda do Senhor Jesus? Ela até esperava, mas Jesus disse: já tivesses 5 maridos, e o que tu tens nem é teu. De quem será que era, irmão? De quem será que era o marido que aquela mulher samaritana estava ajuntada? Podia ser de outra mulher, mas Jesus deixou aquela mulher embora, ela voltar para sua casa com a sua vida completamente errada. Jesus, como eu disse, se preocupa muito com as almas, com a salvação de todos, porque Jesus veio para buscar salvar o que se havia perdido. Jesus está dando uma atenção para aquela mulher que quem sabe ninguém dava atenção para ela. Ao meio-dia, muito difícil das pessoas irem tirar água daquele poço, mas só que aquela mulher preferiu ir àquela hora. Quem sabe não teria ninguém naquele lugar, mas só que alguém já estava lá esperando ela chegar. Aleluia. Quem sabe muitas vezes você tem pensado: mas hoje eu estou na igreja, eu olhava para a minha vida e não dava nada. A vida que eu vivia, a forma em que eu agia, mas só que hoje eu estou aqui na igreja. Hoje eu aceitei Jesus. Aleluia. Hoje eu estou mudado. É que alguém, irmão, olhou você, me olhou, ainda com todas as falhas e com todos os defeitos. Aleluia. Ele nos valorizou. Aleluia. Esse alguém é Jesus. Aquele que muitas pessoas olham e não dão nada, onde muitas pessoas dizem que não tem mais solução e não tem mais jeito, mas aquele, irmão, aleluia, que morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Ele nos valorizou, irmão, aleluia. Nós valemos o sangue derramado na cruz do Calvário. Não viva com este pensamento que você não é ninguém, ou que você não é nada, aleluia. Você vale o sangue derramado. A Bíblia diz o preço que foi pago, a nossa salvação, o sangue da nova aliança. Este não tem preço, irmão, aleluia, não tem dinheiro que pague. É o que você vale para Deus. Você vale mais do diamante, você vale mais do que o ouro, você vale o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então abra a tua boca de adorador nessa noite, dá glória para Jesus neste lugar, irmão, aleluia, porque não vivemos uma vida desprezada nesta terra. Aleluia, não vivemos uma vida desprezada nesta terra, não, irmão, porque nós servimos um Deus vivo, aleluia, todo-poderoso, que tem cuidado de você e de mim. Aleluia. Mas chama o teu marido: eu não tenho. Tivesse 5 do que não tem, não é teu. Opa, vejo que tu és profeta. Quando ela fala para Jesus: vejo que tu és profeta, ela já diz: nós adoramos neste monte. Então fala que ela adorava, mas vocês dizem que o lugar certo é em Jerusalém. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, vai chegar uma hora, vai chegar um momento nas nossas vidas que nem neste monte e nem em Jerusalém será o lugar certo para adorar. Sabemos que a salvação vem dos judeus, Jesus disse, porque nós adoramos o que nós sabemos. Vocês adoram o que vocês não sabem. Mas Jesus está deixando bem claro que vai chegar um momento e que nem naquele monte em Samaria seria o lugar certo para adorar, e nem em Jerusalém, da onde vem a salvação, porque o Pai está procurando
os verdadeiros adoradores. Jesus está dizendo os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se vivermos a nossa vida somente na carne, se não valorizarmos e não dermos bola para o espiritual, quando nós chegarmos na igreja, nunca vamos ser encontrados pelo Pai, porque o Pai está procurando aquele que adora em espírito, não na carne, irmão, aleluia, porque na carne não tem verdade na adoração. Verdade na adoração é no espírito, Jesus está dizendo, aleluia. Isso, meus irmãos, é um alerta para esta igreja nesta noite, aleluia. O Pai está procurando, irmão, homens e mulheres espirituais que vêm para o culto adorar a Ele com verdade na adoração. Quando fecham seus olhos, irmão, aleluia, se desvazia de todas as coisas que ficou do lado de fora, porque eu sei que eu estou aqui como adorador e eu vim para adorar. Quando zero para adorar, levanta a mão para o céu em nome de Jesus e deixa o Pai, irmão, te encontrar nessa noite, adorador, aleluia. O Pai está procurando verdade na adoração. Irmãos, quando Jesus deixa essas palavras, a Bíblia diz que os discípulos que tinham ido comprar o alimento, eles chegam e eles contemplam Jesus falando com aquela mulher, e eles ficam temorizados, porque, Jesus está falando com uma mulher samaritana. Eles não interrompem. Aquela Bíblia diz, irmão, que depois que Jesus deixa essas palavras, aquela mulher, ela tinha ido pegar água. Depois das palavras de Jesus, depois que ela entendeu que o Messias que ela esperava, quando ela olha para aquele homem e diz: nós cremos e estamos esperando que o Messias vai voltar. Jesus olha para ela e disse: Ele já está aqui. É aquele que fala contigo. O Messias já estava ali falando com ela. Ela não tinha entendido ainda. Eu estou esperando, mas só que ele já veio. Eu estou aguardando, porque quando ele chegar, ele vai resolver todas as coisas, vai organizar tudo. Mas só que ele já veio. Jesus olhou para ele, já está aqui. É ele que fala contigo, irmão. É o Senhor Jesus que fala com você, irmão. É Jesus que brada dentro do teu coração com a sua palavra e fala com você e comigo nesta noite. Nós estamos esperando, irmão, porque Jesus ainda não voltou. Jesus está falando com esta mulher aqui nesta palavra. Mas só que todos os dias, pela palavra de Deus, Deus está falando comigo, com você, irmão. Aleluia. O que você está esperando ainda de Deus para a tua vida? Aleluia. O que você ainda está esperando de Deus para você? Aquela coisa, eu estou esperando, porque eu sei que Ele vai voltar. Mas Ele já estava ali, ela nem se deu de conta. Deus já está falando comigo e com você, através da sua palavra. É eu que falo contigo. Você sabe o que Deus está falando com você. E o que eu tenho que fazer a respeito, pastor? Aleluia. Com aquilo que Deus está falando comigo, é colocar em prática, é organizar. Aleluia. É organizar a sua vida. Nós temos que organizar, colocar em ordem, como disse o profeta Isaías para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa. É organizar, irmão, as nossas vidas no tempo que ainda nos resta na carne.
o tempo que ainda vivemos aqui nesta terra, meus irmãos, e isto não é só para você, isto também é para mim, porque a Bíblia diz que a espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. É organizar a nossa vida espiritual com Deus. Por quê? Porque se queremos ser encontrados pela presença de Deus, Jesus está dizendo que o Pai está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade, meus irmãos. Aleluia! Em espírito e em verdade. Amém? Amém? Então se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Meu Deus. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E aquela mulher imediatamente largou o seu cântaro, largou tudo, a corda que ela tinha levado, tudo que ela levou, foi correndo para a cidade. E ela anunciava para as pessoas na sua cidade, dizia: vende e vede um homem que falou tudo da minha vida. Aleluia. Não será este o Cristo? Ela foi como um evangelista, uma mulher que foi evangelizar, foi lá anunciar: olha, eu encontrei, acho que eu encontrei Jesus. As pessoas que ouviram: não, espera aí, vamos lá então. Ele disse que muitos foram, meu, porque aquela mulher anunciou. Quando chegaram ali, Jesus estava ali, bem tranquilo. Jesus ainda estava ali no poço de Jacó, irmão. E as pessoas vieram, muitos samaritanos, a Bíblia diz, muitos samaritanos, por causa da palavra daquela mulher. Jesus, naquele momento, irmãos, fala com eles, prega para eles. E muitos que até esperavam e até adoravam, a Bíblia diz de verdade, creram e se converteram ao Senhor Jesus. Muitos levados por aquela mulher que disse: eu acho que eu encontrei. Mas só que quando de verdade eles viram que era Jesus, eles olharam para aquela mulher e muitos disseram: mulher, já não é mais pelo que tu fala, mas agora é porque nós mesmos ouvimos e verdadeiramente sabemos que Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Não venha para a igreja porque alguém está dizendo para você que está acontecendo mistério. Não venha para a igreja somente carregado porque alguém está dizendo para você ir. Porque até podemos chegar, irmãos, na presença de Deus, convidados por alguém como esta mulher. Mas só que não viva a tua vida somente de convites. Porque aqueles que foram convidados e foram lá, eles creram. E já não é mais porque o pastor Douglas está dizendo para mim: vai lá, pastor Gabriel, porque lá está acontecendo. Eu vou dizer para ele: eu até fui e vi, mas só que agora já não é mais pelo que tu estás falando, é porque eu já sei, aleluia, eu já tenho visto, aleluia, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Quantos aqui já têm testificado estas coisas? E não é porque eu estou falando para vocês que Jesus é rei, não, é porque você já sabe que Jesus é o Salvador do mundo. E não adore Ele nesta noite. Todos nós viemos para ouvir a palavra de Deus, sim, porque não vivemos sem a palavra de Deus. Mas você já sabe, irmão, por dentro da palavra, quem Jesus é. Jesus é o Salvador do mundo. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Glória, glória a Deus. Dai-me de beber. Como pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
Mas se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu pediria, eu te daria. Dai-me desta água para que eu não precise mais voltar aqui, para que eu torne a ter sede de novo. Me dá dessa água, porque todos que beberem desta água, mulher, voltarão a ter sede, mas aqueles que beberem da água que eu estou oferecendo, nunca mais voltará a ter sede, porque dentro de você, aleluia, vai se transformar, oh glória, aleluia. Deixa o Espírito Santo ainda trabalhar, porque Ele está falando. Dentro de você, mulher, vai se transformar, vai começar, aleluia, vai começar a crescer dentro de você, aleluia. Não é somente a água que hoje tu bebe e amanhã tu vai voltar a ter sede de novo, não, não, não. Vai começar a brotar dentro de você a fonte, aleluia, e essa fonte não está parada, essa fonte não é para surgir e ficar parada, não. Ela foi colocada pelo próprio Senhor Jesus quando nós bebemos para jorrar, irmão, para jorrar para a vida eterna. Hoje eu estou aqui para profetizar pelo poder da palavra de Deus, e aqueles meus irmãos que estão com sede nesta noite, da água que Jesus está oferecendo, em forma, meus irmãos, de adoração e fé, vão levantar a mão como profeta nesta noite, e vão começar a beber a água que Jesus está oferecendo nesta noite, porque aquele que beber da água que Jesus está oferecendo vai começar a jorrar para a vida eterna. Amado Deus e soberano Pai, ó Deus de poder e glória, Deus de maravilha, aleluia, é na tua presença, glória, e nesta noite, meu Deus, nós oramos, aleluia. Ah, Senhor, sentimos o toque do Espírito Santo a nos tocar neste culto, meu Deus. Pai, o teu nome já foi invocado desde a primeira oração, os louvores que aqui foram para ti, Senhor, aleluia. Ah, Senhor, o louvor de adoração, meu Deus. Ah, Pai, a tua presença é real neste lugar, mas a tua palavra, meu Deus, que é viva, meu Senhor, e ele é eficaz nesta noite. O Senhor está e tocando, meu Deus, e oferecendo para aqueles que confiam e têm fé para acreditar, meu Deus, e sabem beberem desta água. Oh, glória, aleluia. Não saia daqui nesta noite, aleluia, sem beber desta água. Não saia daqui nesta noite, porque toda a falta, aleluia, de fé, toda a falta, meu Senhor, de desejo para buscar a presença de Deus, toda a falta de oração, aleluia, nesta noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu repreendo nesta noite, porque aqueles que levantarem a sua mão para o céu, em nome de Jesus, vão começar a beber da água que Jesus está oferecendo aqui nesta noite, e vai voltar o desejo de buscar, vai voltar o desejo de voltar a orar, vai brotar o desejo de estar na presença, a presença é a fonte que está gerando para a vida eterna dentro de você. O desejo vai voltar, a glória, a alegria vai voltar, aleluia, a vontade de buscar vai voltar, a glória, vai voltar o desejo de estar na presença de Deus, vai voltar o desejo de estar nos cultos adorando, vai voltar porque vai começar a jogar dentro de você. Ai, é uma fonte que joga para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito, verdade. Espírito, verdade. Espírito, verdade. O Espírito já está em você. Verdade na adoração. Se encha, meu irmão e minha irmã, do Espírito Santo. Te desvazie das coisas deste mundo, dos desejos da carne,
e se fortaleça na fé no Espírito Santo, porque o Pai vai encontrar você, irmão, aleluia, vai encontrar você na adoração, aleluia. Assim, meu Senhor, eu profetizo nesta noite sobre a tua igreja, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.